Inovação é a exploração com sucesso de novas ideias, produtos, processos. As inovações podem se relacionar a novos mercados, novos modelos de negócio, novos métodos organizacionais e de marketing, ou até mesmo novas fontes de suprimentos. Para que uma inovação seja caracterizada como tal, é necessário que seja causado um impacto significativo nas estruturas de preços, na participação de mercado, na receita das empresas e principalmente na vida das pessoas. Como as parcerias público-privadas, a nanotecnologia, a internet das coisas, a educação, o desenvolvimento local e as indústrias irão influenciar na formação das cidades inteligentes e no comportamento coletivo. Inspirar, mobilizar, capacitar. Essas são as premissas de diálogos de inovação, na elaboração do plano de desenvolvimento das indústrias com base na inovação tecnológica. É a partir do diálogo entre especialistas, empresários e a sociedade que a FIEMES e o SENAI-MS estão construindo um caminho mais sólido, com menor impacto ambiental, maiores índices de produtividade e qualidade de vida para o ser humano. Sejam bem-vindos ao Diálogos de Inovação. O futuro se constrói agora. Iniciativa FIEMES e SENAI-MS. Bom dia a todos, quase boa tarde. E agradecer a compreensão de todos, ao mesmo tempo que eu desejo boas-vindas. E para quem nos assiste ao vivo também, e claro, com a oportunidade de poder almoçar nos assistindo, o que difere um pouco daqueles que puderam contribuir conosco presencialmente. Na verdade, até para justificar esse nosso atraso, contratempo em função do mau tempo, nossa intenção era fazer no espaço aberto, mas por conta da intempérie, nós tivemos que vir aqui para um espaço interno. Vejam vocês, nós estamos na estrutura aqui do Cinemark, no Shopping Campo Grande, e já desde pronto agradecer à administração do Shopping Campo Grande pela rápida providência de podermos transportar toda a nossa estrutura e conseguimos realizar o nosso sexto encontro do Diálogo de Inovação. Esse projeto que visa discutir o desenvolvimento industrial do estado de Mato Grosso do Sul com as bases da inovação e das novas tecnologias, pautados principalmente em 7 temas específicos que nós elencamos e estamos realizando encontros a partir desses temas específicos. De hoje é o sexto, como eu já disse. Então, iniciamos com as parcerias público-privadas, passamos pelas cidades inteligentes, internet das coisas, nanotecnologia, educação. Hoje abordaremos comportamento coletivo, que é um dos pilares desse nosso projeto. Discutimos a questão das tendências e como isso influencia o comportamento das pessoas e qual a importância para a indústria em observar essas tendências e o comportamento coletivo. E nós também discutiremos no nosso último encontro o desenvolvimento local e as indústrias. E, por fim, teremos um fechamento onde será apresentado o painel do desenvolvimento industrial do Mato Grosso do Sul, com tendências atuais e futuras. Isso será no dia 5 de dezembro. Mais uma vez, saudar aqui os presentes. Vou nominar a todos e agradecer a presença nos momentos que antecederão o nosso debate. E agradecer também, mais uma vez, quem hoje tem a oportunidade de nos acompanhar ao vivo. Agradecer por ter atendido o nosso convite. E lembrá-los que, pela internet, poderão interagir conosco por meio de um aplicativo próprio do Diálogo de Inovação, que pode ser baixado através do nosso hot site, e a partir dali podem registrar, encaminhar suas perguntas, e também por meio das plataformas do sistema FIEMES, da internet e das nossas mídias sociais. Para iniciar o nosso encontro de hoje, eu gostaria de convidar aqui à nossa frente Rodrigo Vabo,
engenheiro pós-graduado em Engenharia Econômica pela Politécnica da UFRJ, foi gerente de engenharia na Ambev, estava me dizendo há pouco que tem as suas origens na indústria, né, Rodrigo? E há 6 anos atua no mercado de shopping centers, sempre na BR Malls. Está na superintendência do Shopping Campo Grande desde 2015. E, Rodrigo, desde já agradecer a disposição do shopping através da sua pessoa em acreditar no projeto e saber também que a nossa proposta de discussão leva uma contribuição direta para o desenvolvimento industrial do Estado, porque, aliás, o consumo está intrinsecamente ligado com a produção. Tá? Peço agora que faça suas considerações. Por favor, Rodrigo. Primeiro, bom dia. Tá aberto? Primeiro, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Para a gente é uma grande satisfação, então obrigado ao Senai, à FIEMES pelo convite, né, e para a gente, e também pelo poder de reação, né, quando a gente viu de manhã que não, vai cancelar o evento, pô, não pode cancelar o evento, vamos dar um jeito, a parceria está aqui para isso. Então, Cinemark, né, não deixa de ser um varejista dentro do shopping, a gente ligou para São Paulo, pô, conseguimos viabilizar a sala, então parabéns para a equipe aqui, que foi uma correria danada, tá? E aí, acho que, para falar desse tema tão desafiador, a gente que vem da indústria de shopping, vem passando por uma transformação muito grande, né? Hoje a gente convive o online com o offline, então como é que a gente faz para não concorrer, a concorrência existe, mas como faz para unir esses dois âmbitos, tá? Então, assim, o mundo ele vem mudando, a tecnologia vem mudando, o hábito do consumidor, então para a gente é um grande desafio. A gente como empresa, junto à BR Malls, a gente vem trabalhando muito nesse estudo, tá? E o que a gente acredita? A gente acredita que a parceria junto às empresas, junto aos varejistas, a gente vai conseguir sim incentivar a inovação. E com isso a gente consegue manter, né, que o shopping seja um link entre o lojista que está vendendo com o consumidor. Então esse é o nosso grande objetivo e espero que hoje seja muito... a gente tenha muitas ideias e troque bastante informações aqui para agregar para o nosso futuro. Tá certo, Rodrigo. Obrigado mais uma vez. E agora gostaria de chamar o nosso mentor do encontro de hoje, Zigomar Burilli, representando o nosso presidente da Federação das Indústrias, Sérgio Longen. Zigomar é diretor da Federação das Indústrias do Estado e é presidente do Sindiplastic, que é o Sindicato das Indústrias de Plásticos e Petroquímicas de Mato Grosso do Sul, além de empresário bem consolidado no setor. Né, Zigomar? Por favor, suas considerações. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Em nome do nosso presidente Sérgio, que não pôde estar presente, em nome da FIEMES, do Senai, desejo a todos uma boa palestra. E que tenham proveito da palestra. Tá certo, Zigomar. Lembrando que nós estamos sendo acompanhados aí por uma audiência online que está conectado conosco, e lembrando da possibilidade de interação. E aos presentes, no momento do debate, nós vamos circular microfones onde os senhores poderão fazer suas perguntas para que nós possamos enriquecer o nosso debate. Bom, nesse momento quero convidar a doutora Marta Gabriel, a especialista no assunto, que hoje muito nos honra com a sua presença. Marta é engenheira pós-graduada em Marketing Design, mestre PhD em Artes pela USP, com educação executiva em Inovação e Neurociência para Liderança pelo MIT Sloan. Professora de MBA, pós-graduações em instituições como PUC São Paulo, INSPER e ESPM, autora de 5 livros, inclusive o best-seller Marketing na Era Digital, finalista no Prêmio Jabuti 2014, com Educar, a Revolução Digital na Educação, e apontada entre os 20 perfis Twitter para empreendedores seguirem, segundo a revista Exame. E também consultora da CNI, nossa colega. Tá certo, Marta? Com certeza. Muito bem-vinda. E as suas considerações antes da sua palestra, Marta? Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estava até batendo um papinho antes, né, da importância da inovação para o Brasil. Então, essa iniciativa de vocês, o formato já é inovador, do Mato Grosso do Sul, os temas são inovadores para fazer essa provocação, e a gente tem que parar de ser visto como apenas mercado que consome inovação. O Brasil tem que ser país que produz inovação também. Acho que isso aqui é um passo muito grande para a gente continuar nesse processo. Então, parabéns, estou muito feliz de estar aqui para discutir isso com vocês hoje. Tá certo, a gente da mesma forma, Marta. Então, lembrando, teremos 20 minutos de palestra e, na sequência, nós teremos aí um debate promovendo uma interação de todos os presentes e quem também nos acompanha online. Gostaria de convidar o anfitrião, o mentor,
vamos nos assentar ali para assistir a palestra da doutora Marta. Doutora Marta, está contigo. Obrigado. Obrigada. Os slides já estão, não? Está colocando o meu, né? Tá, obrigada, minha querida. Ok? Já, valeu. Bom, é um prazer grande estar aqui com vocês. Bom dia ou boa tarde para quem está online e para quem está aqui, prazer enorme. A gente já começou com emoção, né? A chuva fez a gente ficar emocionado. E, além disso, a colaboração. Vou falar de comportamento colaborativo e a gente vai ver como que é importante isso. Nesse assunto especificamente, que é um assunto do ser humano, eu vou conduzir mostrando que isso leva a gente ou para alavancar a inteligência ou para a gente ter problemas, que é muito do que a gente vê na internet hoje, né? Então, vocês já me conhecem, ou então quem não conhece, dá uma olhadinha na internet, não preciso me apresentar. Quando a gente fala de comportamento coletivo, que depois pode gerar o comportamento colaborativo, ele é um termo que vem desde o início do século passado, e ele define, de forma geral, quando as pessoas em grupo acabam tendo certos tipos de comportamento que não são pré-definidos socialmente, ou seja, de forma espontânea. Isso acontece com os animais, isso acontece com animais sociais, né, insetos, formigas. Inclusive, tem um livro muito bom do Steve Johnson que fala sobre emergência. Não sei quem já viu o processo de murmuration, que são os pássaros voando e se organizando, mais ou menos assim. Eu trouxe um GIF. É um movimento totalmente espontâneo deles, mas com o objetivo de encontrar alimento ou de resolver algum tipo de situação que eles estão. Então, isso é bastante intrigante, porque a gente tem isso no comportamento humano também, e, eventualmente, isso pode trazer problemas. A gente vê que, às vezes, esse tipo de comportamento pode ser destrutivo, o grupo se organiza de uma maneira que a gente não tem como prever os resultados. Então, exemplos disso são coisas que a gente acaba fazendo em ambientes sociais, coletivos, que a gente não faria nunca quando a gente está isolado ou no nosso ambiente social padronizado, normatizado pelas regras sociais, né? Então, um exemplo disso é quando a gente está em jogo de futebol. A gente já viu... Quem aqui já não xingou em jogo de futebol e você é uma pessoa que não fala palavrão, né? Eu lembro que uma vez... Eu sou palmeirense, uma vez eu estava num jogo de futebol com os meus filhos, eles eram pequenininhos, na época do Zinho, a época que o Palmeiras foi rebaixado, e eu não falo palavrão. Só que todo aquele monte de gente xingando. Quem já sentiu essa sensação de que você precisa fazer o que o resto está fazendo? Eu vou explicar, isso tem uma explicação na biologia, tanto que quando você fala de linchamentos ou comportamentos coletivos, eventualmente a pessoa realmente não consegue se controlar em função da massa. Até, não sei se vocês viram, no ano passado, no ano retrasado, uma moça que ela foi processada por comentários racistas, ela ficou atrás do gol xingando o goleiro, e depois, quando você vê a entrevista dela, ela fala, mas eu nunca fiz isso, eu nunca faria isso, não é meu comportamento. Mas você acaba sendo conduzido pelo comportamento da multidão e você acaba fazendo coisas que você não faria. Esse comportamento coletivo, que às vezes não é tão bacana, não precisa ser físico só, ele pode ser não físico. Não sei se vocês lembram da Mônica Lewinsky, né? Ela foi linchada virtualmente, na época, pela mídia, e até uma situação bastante desagradável. Quem que deve ser linchado ou não deveria nunca ninguém ser linchado, então não precisa ser físico. Aliás, o psicológico, muitas vezes, é pior do que o físico. No físico, às vezes, você consegue curar lesões mais facilmente do que lesões psicológicas. Então, algumas formas que a gente tem de comportamento coletivo, violência de massa, manifestações, modismos, opinião pública, lendas urbanas, rumores, histeria de massa, coisa que eventualmente não é verdade, mas leva você a fazer algumas coisas que você não faria. Tem duas teorias para esse tipo de comportamento. Uma delas vem da biologia, que são os neurônios espelho. A gente espelha o comportamento, tem muita discussão, por isso que eu falo que é uma teoria. Os neurocientistas se dividem com relação a isso, mas você tende a espelhar o comportamento de outras pessoas, e quando isso em storytelling é bastante significativo, inclusive é uma ferramenta maravilhosa para negócios, porque quando a gente conta história, isso é provado, os neurônios de quem está falando espelha quem está ouvindo. E quem está ouvindo ainda ativa outras áreas do cérebro, que é da antecipação, né? Quando a gente está num grupo, esse espelhamento tende a acontecer, então biologicamente você acaba se comportando da mesma maneira que as outras pessoas, e às vezes isso é realmente um hackeamento do seu sistema biológico. E também a parte social.
Quando a gente quer minimizar riscos sociais, a gente acaba se conformando em algum tipo de comportamento de grupo. Eu até adoro esse cartoon, essa moça é maravilhosa, ela faz uns cartoons sensacionais. Que eventualmente, quando você faz parte de um grupo e você quer ser contra aquele grupo, você acaba tendo um movimento contra e outras pessoas se conformam com aquilo e você faz parte, na realidade, de outra coisa que está no conformado também, né? No conformismo conformado. Quando a gente fala disso, como que isso afeta a gente no social? Situações de incerteza. O ser humano, quando a gente está em situações que a gente não sabe o que está acontecendo direito, a gente está num ambiente novo, o que a gente faz? A gente observa os outros. Para economizar energia, o nosso cérebro cria atalhos. Então, quando vocês chegam numa festa, que vocês não sabem o que está acontecendo direito, o que você faz? Você observa o que está acontecendo e você começa a ser influenciado pelo comportamento de quem está naquela festa, para você não correr grandes riscos. Quando a gente entra em qualquer ambiente novo, para que a gente consiga ter um controle mínimo sobre a incerteza, a gente tenta, nosso cérebro inclusive, tenta fazer o que os outros estão fazendo. E o risco social? O que é o risco social? É não ser aceito pelo grupo. O ser humano é social, inclusive a nossa existência, até hoje pelo menos, até esse momento atual, vou falar por que até esse momento atual, tem dependido, quem está em sociedade é muito mais forte do que quem está isolado, os isolados perecem e os em sociedade prevalecem. No entanto, tem um estudo atual agora que por causa das tecnologias digitais, a gente consegue se relacionar com o computador e com outras pessoas de uma maneira digital tal que talvez a gente não precise mais ser social, de estar todo mundo juntinho. Tem muita gente ficando com comportamento de isolamento e tem uma teoria que diz que isso talvez seja a evolução da espécie. Só para vocês terem uma ideia, nos próximos anos, a tendência é que a gente fale mais com computadores do que com outros seres humanos. Então, eu não sei quem aqui já usa Siri ou Alexa, Echo, Google Home. Todos esses assistentes, a gente começa a conversar com eles cada vez mais e eles tendem a fazer parte do nosso cotidiano mais do que as pessoas que estão inseridas até, né? Que a gente encontra algumas vezes por dia, algumas vezes no nosso movimento. Um exemplo disso, que é muito bacana, um experimento feito por Salomon Asch há vários anos atrás, 2 décadas atrás. O que ele fez? Ele pegou esses 2 gráficos, imagina um grupo, né, de pesquisa de mercado. Ele combinou com todo mundo, a pergunta era, essa retinha da esquerda, ela tem o tamanho igual a qual das retinhas da direita? A, B ou C? É bem claro que é a C, né? Acho que ninguém aqui tem dúvida disso, certo? É bem nítido. O que eles faziam? Combinavam com todo o grupo que eles iam falar A, em vez de falar a C, ou falar a B. Menos uma pessoa que não sabia que tinha sido combinado com todos, ok? Então, quando essa pessoa entra na sala, o entrevistador vem e fala para a primeira pessoa que estava combinado. Então, essa reta tem tamanho de qual? E o cara falava B. Aí a câmera mostra o cara que acabou de entrar, ele fica começando desesperado. Ele está vendo que não é a B, ele tem certeza que é a C, ok? Aí eles perguntam para o próximo. Aí o próximo fala a mesma coisa, é a B. Aí ele fica mais nervoso ainda, começa a tremer. Aí vai pro... Quando chega na vez dele, o cara está suando gelado e ele fala B. Ele fala o que os outros falaram, ok? Mesmo sabendo que não é. Não são todas as pessoas, mas uma boa porcentagem, tipo 70% das pessoas, para ser aceito, prefere estar errado, ok? Você prefere estar errado para você ser aceito do grupo que você está. Então, isso de a gente se conformar e tentar diminuir risco social é característica do ser humano. Tem algumas teorias sobre isso também. O contagioso, que é o biológico, que eu falei para vocês, né? A multidão faz com que todas as pessoas ajam de uma maneira específica. Vejam que isso não é sempre ruim. As revoluções que aconteceram no mundo, muitas delas foram muito boas, né? Se a gente pensar a Revolução Francesa e outras revoluções, elas vêm desse comportamento também. Então não são só coisas não agradáveis. Convergente ao contrário, no caso das greves, quando as pessoas têm uma meta e convencem as outras para que você faça uma ação. E a norma emergente é uma mistura disso, porque vocês concordam que quando você... Imagina que você convence as pessoas, e aí você cria uma multidão fazendo aquilo. Aquilo pode contaminar as outras pessoas que estão entrando, então é uma mistura das duas, ok? Bom, o que isso tem a ver com inovação, certo? A gente está falando sobre o processo de comportamento das pessoas, como que acontece o comportamento coletivo e como é que isso pode virar um comportamento colaborativo. Bom, isso tem a ver com inovação por vários motivos. O primeiro a gente está vivendo um cenário extremamente acelerado. Essa aceleração, ela não começou hoje, ela vem desde
desde que o homem é homem, na realidade, desde que a gente tem tecnologia, o Buckminster Fuller, que é um pensador brilhante do século passado, ele fez esse cálculo desde quando que começou a fazer aceleração, desde o início da tecnologia. E aí ele fez uma conta a partir do ano 1 da era cristã, quanto tempo que demorou para o conhecimento no mundo dobrar pela primeira vez. E aí demorou 1.500 anos para dobrar pela primeira vez. Mas vocês sabem quanto tempo que demorou para dobrar pela segunda vez? Apenas 250 anos. No início do século passado, o conhecimento no mundo dobrava a cada 100 anos. Na Segunda Guerra Mundial, a cada 25 anos. Hoje, o conhecimento no mundo dobra todo ano. E por causa da internet das coisas, nanotecnologia, inteligência artificial, até 2020, o conhecimento no mundo deve dobrar todos os dias. Alguém que consegue concorrer com isso? O que vocês acham? Qual é o nível de incerteza disso? É altíssimo, né? Então, essa curva que a gente está vendo aí em laranjinha é o crescimento exponencial da tecnologia. O exponencial ele vai ao longo dos anos aumentando, né, a inclinação do gráfico. A partir do ano 2000 isso começa a ficar muito mais perceptível para a gente. Só que o nosso biológico, olha lá, ele também cresce, a gente tem neuroplasticidade, a gente tem transformação, inclusive, física, né? Biologia não é só cerebral, mas ela não acompanha essa transformação tecnológica gigante. Como é que eu faço para acompanhar isso? Bom, eu preciso me misturar com a tecnologia, eu tenho que abraçar a tecnologia para que eu tenha as funcionalidades da tecnologia. Um exemplo disso, todo mundo aqui que usa um editor de texto, na hora que você escreve com o editor de texto, você está incorporando as funcionalidades do editor de texto nas suas funcionalidades, certo? Agora, quem não escreve com editor de texto não consegue ter a mesma praticidade, velocidade, eficiência de quem escreve com editor de texto. Então, você abraçar todas as tecnologias para que você vá além, leva a gente para um cenário que é mais complexo. Então, o que é a complexidade? É quando eu começo a depender de mais coisas. Então, hoje, você depende de muito mais tecnologias. Alguém consegue dar conta de todas elas? Não. Se a gente comparar o cenário do século passado, retrasado, for aumentando a quantidade de sabedorias, habilidades, conexões com pessoas, que quando você não consegue saber tudo, você precisa da outra pessoa para te ajudar. Então você começa a ter mais conexões e é muito isso aqui, ó. Quanto mais você está complexo, mais conectado você está. Quando você puxa um fio, afeta todos os outros, né? Você fica dependente, codependente. Por isso que nesse cenário, a colaboração, ela passa a ser essencial. Porque o que acontece com você me afeta. E o que acontece comigo afeta você. Se eu não me preocupar com você, eu vou ser impactado pelo que aconteceu com você, o que você está fazendo. E se você não se preocupar comigo também. Então a complexidade leva a gente para um outro patamar de problemas na humanidade. Então quando a gente fala disso, qual é o cenário que a gente tem? Uma velocidade enorme, uma complexidade gigante e incerteza bastante grande. Então, nesse cenário, a gente começa a favorecer o comportamento coletivo das pessoas. Então, incerteza favorece o comportamento coletivo. A complexidade, eu não sei direito o que está acontecendo, favorece e eu preciso do outro para eu conseguir dar conta disso, né? Então, quando a gente... Vou dar um exemplo para vocês bem fácil do que é aumento de complexidade. Eu estou aqui na frente, de pezinho, numa situação bem simples, e vocês estão aí, sentadinhos, separadinhos uns dos outros, certo? O que acontece quando eu cair? Se eu levar um tombo aqui, todo mundo dá risada, né? Porque você não sente a minha dor. Aí você coloca na internet, você faz alguma coisa porque você não está sentindo. Se eu der a mão para ele, dou a mão para ele, todo mundo dá a mão até lá atrás, a gente passa por uma situação com um grau adicional de complexidade. O que acontece na hora que eu cair? Esses dois primeiros aqui vão chorar comigo, ok? E lá atrás vai levar um tranquinho, vai chorar também. Então, nesse cenário, a gente precisa entender o que está acontecendo com o outro e ele com a gente. Um outro exemplo disso, vocês vão lembrar no século passado, conforme a gente começou a ficar mais conectado, os mercados da Ásia começaram a afetar a Europa e os Estados Unidos. Eu lembro disso, o pessoal falando, nossa, mas como assim os mercados, a bolsa está afetando o outro lado do mundo? Porque a gente está conectado, ok? Então, esse contexto, ele faz o ambiente digital, mais esse contexto, então, ambiente digital que conecta todos nós, mais um contexto acelerado, complexo e incerto, ele favorece o comportamento coletivo porque ele cria uma multidão digital, né? Na realidade, o que ele faz? Ele coloca todos nós juntos para ter esse comportamento que emana quando a gente está num círculo social, numa multidão, para um ambiente digital online. E aí, olha só, a gente tem cases que vem vindo, quanto mais conectado a gente está, mais isso vem acontecendo.
cases do tipo da Justine Sacco. Eu não sei se vocês lembram, essa moça em 2013, ela era PR, Relações Públicas, de Nova York para a África do Sul, e ela tuitou uma coisa desse tipo, né, que é uma crise, que ela não ia pegar AIDS porque ela era branca. Pra vocês terem ideia, a partir disso, a hora que ela chegou na África do Sul, ela já tinha sido demitida pelo próprio Twitter. E, além disso, começou o bullying digital nela. E se você procurar hoje, ela está linchada, ninguém mais fala e não tem como apagar. Então, eu pergunto para vocês, isso é justo? Isso é justo? Quem aqui nunca falou alguma coisa errada ou não fez, só que você fala em ambientes diferentes? Então, basicamente, aquele comportamento que a gente via acontecer eventualmente, começa a acontecer aqui. Uma outra, mais que vai para o lado físico, porque no caso da Justine ainda foi um bullying mais digital. Aqui, mataram uma pessoa. Não sei se vocês vão lembrar também, foi 2014. Tinha uma boataria nas mídias sociais no Guarujá, que tinha uma mulher que fazia cultos satânicos, etc. Essa mulher não tinha nada a ver com isso, ela foi linchada e morta, ok? Então, a gente começa a ver que esse comportamento escala. Quer ver um outro exemplo? A pós-verdade. Não sei se vocês já ouviram falar da pós-verdade. A pós-verdade e as fake news, né? As fake news são as notícias que se esparramam e que mudam o comportamento das pessoas porque você acredita naquilo. Mas no caso da fake news, você está sendo enganado. No caso da pós-verdade, não existe argumento que consiga fazer a pessoa aceitar que aquilo não é verdade. E a gente tem visto esse comportamento acelerar. Quer ver? Por que isso acontece? Porque as verdades inconvenientes ninguém quer ouvir, né? As pessoas querem ouvir as mentiras confortáveis. E aí elas vão formando os grupos delas em formato de bolha, e isso pode ter consequências. Quem assistiu Black Mirror, não sei se aqui na plateia o pessoal assistiu, quem não assistiu, eu recomendo fortemente. Tudo bem que é um futuro distópico, mas vale a pena assistir. E mesmo quem está acompanhando a gente online, o último episódio de Black Mirror, na última temporada, ele fala sobre um comportamento que chama odiado da nação. As pessoas que eram mais odiadas nas mídias sociais tinham doido que atacava essa pessoa com um bando, né, uma multidão de abelhas drones e matava a pessoa, ok? Então só bastava subir nas mídias sociais que aquela pessoa era detestada e isso fazia com que as abelhas drones fossem atrás da pessoa e matassem. Então você começa a ser julgado de maneira geral pela população. Outros exemplos, não sei se vocês acompanharam a Baleia Azul, desafios digitais, jovens cometendo suicídio. Eles iam em várias etapas até cometer suicídio. Tem um filme também que fala disso, que é bem contemporâneo, que é nerd, quem quiser pode assistir para dar uma olhadinha. E isso faz com que a gente fique em bolhas, né? O digital favorece o efeito bolha. E aí, outra característica muito grande, que agora começa a interessar mais para a gente falar da parte de inovação, que é a influência. Como eu não consigo nesses ambientes que são extremamente vastos, eu não consigo acessar todo mundo e eu não consigo ter certeza do que fazer, as pessoas têm lançado mão dos micro-influenciadores. Então, se vocês virem, isso que é uma matéria bem recente, outubro de 2017, os micro-influenciadores são responsáveis por 66% dos conteúdos nas redes. E as pessoas confiam. Isso pode ser bom, pode ser ruim, depende do tipo de influência que você está colocando, mas é uma influência bastante grande, porque você não consegue, sozinho, dar conta desse cenário. Então, os micro-influenciadores são importantes. Então, isso de a gente se conformar e tentar diminuir risco social é característica do ser humano. Tem algumas teorias sobre isso também. O contagioso, que é o biológico, que eu falei para vocês, né? A multidão faz com que todas as pessoas ajam de uma maneira específica. Vejam que isso não é sempre ruim. As revoluções que aconteceram no mundo, muitas delas foram muito boas, né? Se a gente pensar a Revolução Francesa e outras revoluções, elas vêm desse comportamento também. Então, não são só coisas não agradáveis. Convergente, ao contrário, no caso das greves, quando as pessoas têm uma meta e convencem as outras para que você faça uma ação. E a norma emergente é uma mistura disso, porque vocês concordam que quando você... Imagina que você convence as pessoas, e aí você cria uma multidão fazendo aquilo. Aquilo pode contaminar as outras pessoas que estão entrando, então é uma mistura das duas, ok? Bom, o que isso tem a ver com inovação, certo? A gente está falando sobre o processo de comportamento das pessoas, como que acontece o comportamento coletivo e como é que isso pode virar um comportamento colaborativo. Bom, isso tem a ver com inovação por vários motivos. O primeiro a gente está vivendo um cenário extremamente acelerado.
Essa aceleração, ela não começou hoje, ela vem desde que o homem é homem, na realidade, desde que a gente tem tecnologia. O Buckminster Fuller, que é um pensador brilhante do século passado, ele fez esse cálculo desde quando que começou a fazer aceleração? Desde o início da tecnologia. E aí ele fez uma conta a partir do ano 1 da era cristã, quanto tempo que demorou para o conhecimento no mundo dobrar pela primeira vez. E aí demorou 1.500 anos para dobrar pela primeira vez. Mas vocês sabem quanto tempo que demorou para dobrar pela segunda vez? Apenas 250 anos. No início do século passado, o conhecimento no mundo dobrava a cada 100 anos. Na Segunda Guerra Mundial, a cada 25 anos. Hoje, o conhecimento no mundo dobra todo ano. E por causa da internet das coisas, nanotecnologia, inteligência artificial, até 2020, o conhecimento no mundo deve dobrar todos os dias. Alguém aqui consegue concorrer com isso? O que vocês acham? Qual é o nível de incerteza disso? É altíssimo, né? Então, essa curva que a gente está vendo aí em laranjinha é o crescimento exponencial da tecnologia. O exponencial ele vai, ao longo dos anos, aumentando, né, a inclinação do gráfico. A partir do ano 2000, isso começa a ficar muito mais perceptível para a gente. Só que o nosso biológico, olha lá, ele também cresce. A gente tem neuroplasticidade, a gente tem transformação, inclusive, física, né? Biologia não é só cerebral, mas ela não acompanha essa transformação tecnológica gigante. Como é que eu faço para acompanhar isso? Bom, eu preciso me misturar com a tecnologia, eu tenho que abraçar a tecnologia para que eu tenha as funcionalidades da tecnologia. Um exemplo disso, todo mundo aqui que usa um editor de texto, na hora que você escreve com o editor de texto, você está incorporando as funcionalidades do editor de texto nas suas funcionalidades, certo? Agora, quem não escreve com editor de texto não consegue ter a mesma praticidade, velocidade, eficiência de quem escreve com editor de texto. Então, você abraçar todas as tecnologias para que você vá além, leva a gente para um cenário que é mais complexo. Então, o que é a complexidade? É quando eu começo a depender de mais coisas. Então, hoje, você depende de muito mais tecnologias. Alguém consegue dar conta de todas elas? Não. Se a gente comparar o cenário do século passado, retrasado, for aumentando a quantidade de sabedorias, habilidades, conexões com pessoas, que quando você não consegue saber tudo, você precisa da outra pessoa para te ajudar. Então, você começa a ter mais conexões, e é muito isso aqui, ó. Quanto mais você está complexo, mais conectado você está. Quando você puxa um fio, afeta todos os outros, né? Você fica dependente, codependente. Por isso que, nesse cenário, a colaboração ela passa a ser essencial, porque o que acontece com você me afeta, e o que acontece comigo afeta você. Se eu não me preocupar com você, eu vou ser impactado pelo que aconteceu com você, ou o que você está fazendo. E se você não se preocupar comigo também. Então, a complexidade leva a gente para um outro patamar de problemas na humanidade. Então, quando a gente fala disso, qual é o cenário que a gente tem? Uma velocidade enorme, uma complexidade gigante e incerteza bastante grande. Então, nesse cenário, a gente começa a favorecer o comportamento coletivo das pessoas. Então, incerteza favorece o comportamento coletivo. A complexidade, eu não sei direito o que está acontecendo, favorece, e eu preciso do outro para eu conseguir dar conta disso, né? Então, quando a gente... Vou dar um exemplo para vocês bem fácil do que é aumento de complexidade. Eu estou aqui na frente, de pezinho, numa situação bem simples, e vocês estão aí, sentadinhos, separadinhos uns dos outros, certo? O que acontece quando eu cair? Se eu levar um tombo aqui, todo mundo dá risada, né? Porque você não sente a minha dor. Aí você coloca na internet, você faz alguma coisa porque você não está sentindo. Se eu der a mão para ele, dou a mão para ele, e todo mundo dá a mão até lá atrás, a gente passa por uma situação com um grau adicional de complexidade. O que acontece na hora que eu cair? Esses dois primeiros aqui vão chorar comigo, ok? E lá atrás vai levar um tranquinho, vai chorar também. Então, nesse cenário, a gente precisa entender o que está acontecendo com o outro e ele com a gente. Um outro exemplo disso, vocês vão lembrar no século passado, conforme a gente começou a ficar mais conectado, os mercados da Ásia começaram a afetar a Europa e Estados Unidos. Eu lembro disso, o pessoal falando, nossa, mas como assim os mercados, a Bolsa está afetando o outro lado do mundo? Porque a gente está conectado, ok? Então, esse contexto, ele faz o ambiente digital, mais esse contexto, então, ambiente digital que conecta todos nós, mais um contexto acelerado, complexo e incerto, ele favorece o comportamento coletivo, porque ele cria uma multidão digital, né? Na realidade, o que ele faz? Ele coloca todos nós juntos para ter esse comportamento que emana quando a gente está num círculo social, numa multidão, para o ambiente digital online.
E aí, olha só, a gente tem cases que vem vindo, quanto mais conectado a gente está, mais isso vem acontecendo, cases do tipo da Justine Sacco. Eu não sei se vocês lembram, essa moça, em 2013, ela estava indo, ela era PR, Relações Públicas, de Nova York para a África do Sul, e ela tuitou uma coisa desse tipo, né, que é uma crise, que ela não ia pegar AIDS porque ela era branca. Para vocês terem ideia, a partir disso, a hora que ela chegou na África do Sul, ela já tinha sido demitida pelo próprio Twitter. E, além disso, começou o bullying digital nela. E, se você procurar hoje, ela está linchada, ninguém mais fala e não tem como apagar. Até eu pergunto para vocês, isso é justo? Isso é justo? Quem aqui nunca falou alguma coisa errada ou não fez, só que você fala em ambientes diferentes? Então, basicamente, aquele comportamento que a gente via acontecer eventualmente, começa a acontecer aqui. Uma outra, mais que vai para o lado físico, porque no caso da Justine ainda foi um bullying mais digital. Aqui, mataram uma pessoa. Não sei se vocês vão lembrar também, foi 2014. Tinha uma boataria nas mídias sociais no Guarujá, que tinha uma mulher que fazia cultos satânicos, etc. Essa mulher não tinha nada a ver com isso, ela foi linchada e morta, ok? Então, a gente começa a ver que esse comportamento escala. Quer ver um outro exemplo? A pós-verdade, não sei se vocês já ouviram falar da pós-verdade. A pós-verdade e as fake news, né? As fake news são as notícias que se esparramam e que mudam o comportamento das pessoas porque você acredita naquilo, mas no caso da fake news, você está sendo enganado. No caso da pós-verdade, não existe argumento que consiga fazer a pessoa aceitar que aquilo não é verdade. E a gente tem visto esse comportamento acelerar. Quer ver? Por que isso acontece? Porque as verdades inconvenientes ninguém quer ouvir, né? As pessoas querem ouvir as mentiras confortáveis. E aí elas vão formando os grupos delas em formato de bolha, e isso pode ter consequências. Quem assistiu Black Mirror, não sei se aqui na plateia o pessoal assistiu, quem não assistiu, eu recomendo fortemente. Tudo bem que é um futuro distópico, mas vale a pena assistir. E mesmo quem está acompanhando a gente online, o último episódio de Black Mirror, na última temporada, ele fala sobre um comportamento que chama odiado da nação. As pessoas que eram mais odiadas nas mídias sociais tinha um doido que atacava essa pessoa com um bando, né, uma multidão de abelhas drones, e matava a pessoa, ok? Então, só bastava subir nas mídias sociais que aquela pessoa era detestada, e isso fazia com que as abelhas drones fossem atrás da pessoa e matassem. Então, você começa a ser julgado de maneira geral pela população. Outros exemplos, não sei se vocês acompanharam a Baleia Azul, desafios digitais, jovens cometendo suicídio. Eles iam em várias etapas até cometer suicídio. Tem um filme também que fala disso, que é bem contemporâneo, que é nerd, quem quiser pode assistir para dar uma olhadinha. E isso faz com que a gente fique em bolhas, né? O digital favorece o efeito bolha. E aí, outra característica muito grande, que agora começa a interessar mais para a gente falar da parte de inovação, que é a influência. Como eu não consigo, nesses ambientes que são extremamente vastos, eu não consigo acessar todo mundo e eu não consigo ter certeza do que fazer, as pessoas têm lançado mão dos micro-influenciadores. Então, se vocês virem, isso aqui é uma matéria bem recente, outubro de 2017, os micro-influenciadores são responsáveis por 66% dos conteúdos nas redes. E as pessoas confiam. Isso pode ser bom, pode ser ruim, depende do tipo de influência que você está colocando, mas é uma influência bastante grande, porque você não consegue, sozinho, dar conta desse cenário. Então, os micro-influenciadores são importantes. E aí, quando a gente fala, como é que eu posso utilizar isso a favor dos negócios? Bom, o marketing pode utilizar micro-influenciadores de maneira adequada, selecionando quais que são adequados para a sua linha, né, de atuação, mas para a inovação de maneira geral, dá para fazer crowdsourcing. Crowdsourcing é uma maneira de você tentar alavancar o comportamento coletivo para gerar um resultado interessante, que pode ser para a empresa, para a indústria, para o país, para o Estado, para qualquer intenção que você tenha. Então, o crowdsourcing ele funciona assim. Você faz uma chamada de ideias ou chamada para votação. A vaquinha é um crowdsourcing, um crowdfunding, né? Um crowdsourcing de dinheiro para você estabelecer algum tipo de coisa que você deseje, um projeto que você deseje. E o digital também favorece o crowdsourcing. Apesar de a gente fazer isso já desde lá de trás, o digital favorece. Só
que para ter crowdsourcing de maneira adequada, precisa de processos. Não adianta só pedir ideias para a pessoa. Qualquer um aqui que já pediu ideia para as pessoas, sabe que uma boa parte dessas ideias vem sem nenhum tipo de fundamento para ser aplicado como inovação. Você precisa ter um pipeline para direcionar isso, para que isso se transforme em inovação. Existem ferramentas para isso e dá para alavancar isso. Então, em vez de ficar todo esse cognitivo, ou todas essas pessoas atuando de maneira avulsa, você tem como fazer chamada para que elas atuem de uma maneira interessante para você. Então, o ambiente digital, ele permite o uso de ferramentas que estimula o direcionamento, né, do comportamento coletivo para ser colaborativo, que é aquilo que a gente falou que é muito importante, né, no cenário complexo que a gente está, e tentando articular o que a gente chama de inteligência coletiva, que são todas as pessoas colaborando ao redor do planeta. E na inteligência coletiva, a gente começa hoje a ter, porque a gente tem a inteligência humana, a gente tem a inteligência artificial. E a inteligência coletiva, ela pode abraçar todas essas dimensões para ser uma inteligência colaborativa maior, né? Exemplos disso, o Waze que todos vocês devem usar, né? O Waze do Google, o que ele faz? Ele é uma colaboração de tecnologia com seres humanos acima disso, essa colaboração para o que está acontecendo em cada lugar, ou mesmo colaboração de velocidade, onde que você está, como que está o trânsito, faz com que a gente consiga ter uma inteligência maior. Vocês já discutiram cidades inteligentes? Esses são exemplos que emergem para a gente ter mais inteligência e a coletividade, a inteligência coletiva aumentar. Outro exemplo é a Wikipedia. A Wikipedia, hoje, ela é totalmente independente, até para que não tenha nenhum tipo de, né, bias, preconceito, nem nada, mas ela é crowd wisdom. Ela tem esse processo de quem quiser pode contribuir e tem uma elite intelectual para cada área que vai vendo se aquilo lá está certo ou está errado, mesmo que não corrija esse processo, né? Um outro exemplo de microinfluência usada para a inteligência, então é um comportamento coletivo, que seria um modismo, mas é usado para o bem e, portanto, ele vira uma coisa que ajuda a aumentar a inteligência do processo para a humanidade. Nos Estados Unidos, é uma ação da Unicef, nos Estados Unidos as crianças têm um problema de obesidade e na África as crianças têm problema de subnutrição, né, de não ter alimentação. Então, o que a Unicef fez? Ela fez uma ação que é Kid Power, incentivando as crianças a usarem um bracelete nos Estados Unidos, e quanto elas fizerem de movimento, quanto maior a quantidade de movimento que elas fizerem por dia, mais é doado alimento para a África. Então, é um modismo entre as crianças, elas começam a usar porque as outras também estão usando, só que isso é melhor para a saúde delas, isso também é bom para um outro continente. Com isso, você consegue usar essa tendência de comportamento coletivo para ser colaborativo e ajudar pessoas, né, fazendo esse processo. Bom, o que significa tudo isso, especificamente para a indústria, para as empresas, para os países, né? A gente está falando que esse comportamento pode ser para o bem e para o mal. A gente está falando que as pessoas tendem a ter comportamento coletivo quando elas estão em grupo. A gente está cada vez mais juntos, né? Cada vez mais em grupo. E o que a gente pode fazer com isso? Todos esses processos de crowdsourcing, ou tentando usar a microinfluência, ou tentando utilizar todas essas estratégias direcionando, elas podem alavancar a inovação aberta. Então, o que acontece com a inovação? A gente tem inovação que é feita dentro da empresa, que é um processo que vinha desde lá de trás, vamos tentar entender o que está acontecendo, focar no nosso público, etc. Só que hoje, por causa da velocidade de mercado, a inovação sozinha dentro da empresa, ela é insuficiente para a gente acompanhar a velocidade e o ritmo do que acontece fora. Então, um exemplo disso é um executivo, há uns anos atrás, que a gente perguntou de uma empresa top, multinacional, de área de bens de consumo, por que você faz inovação aberta? Você podia contratar quem você quisesse, tem 5.000 pessoas contratadas inovadoras ao redor do planeta. E sabe qual a resposta dele? Eu não posso me dar o luxo de não usar 1.800.000 pessoas fora da minha empresa que tem a capacidade dessas 5.000 que eu tenho aqui. Então, se a gente consegue articular essa colaboração para fazer inovação aberta, a gente acompanha esse ritmo, né, que é o ritmo da inovação necessária para que a gente não morra. Jack Welch, ele fala, tem uma frase dele que é assim: quando o ritmo da empresa interno for menor do que o ritmo
do mercado externo, o fim está próximo. E é o que aconteceu recentemente com algumas empresas grandes que quebraram, né? Então, a gente precisa usar as plataformas digitais para alavancar o comportamento coletivo, para ser colaborativo, para fomentar a inteligência coletiva e não estupidez compartilhada, né? Para a gente conseguir extrair aquilo que realmente interessa para a gente. Eu vou lançar esse livro agora em 15 de dezembro em São Paulo, vocês estão convidados, você e os robôs, que fala sobre essa nossa convivência com a inteligência artificial e para os caminhos que a gente está indo, tanto para trabalho, empregos, como que a gente pode, inovação aberta, de maneira geral, estão todos convidados. E, para encerrar, eu vou falar uma frase de Charles Darwin, que estudou os animais de maneira geral, né, inclua-se o ser humano, que na longa história da humanidade e dos animais em geral, aqueles que aprenderam a colaborar e improvisar prevaleceram mais efetivamente do que os que não fizeram isso. Okay? Então, é isso. Obrigada pela atenção e agora estou às ordens para a gente continuar a nossa discussão. Valeu, pessoal. Obrigado, Marta. Excelente palestra. Gostaria de convidar aqui o nosso anfitrião, Rodrigo, nosso mentor, Zigomar, para tomarmos aqui à frente, para darmos início ao nosso debate. Parabéns, Marta. Muito obrigada. Por favor, fique à vontade. Rodrigo, Zigomar. Obrigada. Antes de iniciarmos nosso debate, vou agradecer aqui a presença de quem teve a oportunidade de vir colaborar conosco, nominando a todos. Paulo Henrique, diretor da Natubom, Nelson Veloso, consultor comercial da Morena RH, Mariluce Festa, diretora comercial Ecomáquinas, Frederico Valente, diretor da Controle Consultoria, Giovanni Nunes, do marketing da Gráfica Pex, em Campo Grande, Flávio Sérgio Arantes Pereira, diretor da Ugano Oeste, Manuel Costa Lima, diretor financeiro da Vassouras da Dragão, Campo Grande, também, Fernando Gonda, engenheiro da Morena Ambiental, Hélio Costa Lima, diretor comercial, Vassouras Dragão, Tiago Moura, consultor de TI da BR Tintas, Jane Aparecida da Silva, ela é autônoma, profissional autônoma, Kleber Recalde, empresário do segmento da construção, diretor da Federação das Indústrias, Julião Gaúna, também diretor da FIEMES, presidente do Sindigraf, da Abrigraf, Silvana Gasparini, conselheira da Federação das Indústrias, e aqui também representando o Silemes, Luiz Cláudio Sabedotti Fornari, presidente do Conselho Temático de Desenvolvimento Tecnológico da Federação das Indústrias e também vice-presidente regional da Federação das Indústrias, e também do Sindicer e empresário do segmento cerâmico. Sandro Luiz de Mendonça, também do CDTI, conselheiro da Federação das Indústrias e presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentação do Estado. João Batista Camargo Filho, diretor da Federação das Indústrias e presidente do Sindical, que é o Sindicato das Indústrias Calçadistas. Nosso colega José Fernando do Amaral, superintendente do IEL em Mato Grosso do Sul. Cláudio Alves esteve presente, mas com certeza está nos acompanhando online, diretor corporativo da Federação das Indústrias. Tem informações que estamos sendo acompanhados por mais de 500 pessoas online, com um alcance superior a 2.000 pessoas. Então, também dizer a todos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos a esse debate, lembrando que podem interagir conosco através do aplicativo, e aos presentes, logo mais, daremos a oportunidade da palavra para esse debate. Também esclarecer que, assim como em todos os outros encontros, nós temos aqui uma facilitação gráfica, que é um mind map, tá certo? Aonde desde o momento da abertura, passando pela palestra, então está numa construção constante,
e aonde servirá de ferramenta para o nosso painel final do desenvolvimento industrial com base na inovação e no desenvolvimento tecnológico. Reforço mais uma vez esse encontro, dia 5 de dezembro, na FIEMES. Bom, gostaria de passar aqui a palavra para o nosso anfitrião. Caso tenha alguma pergunta para a nossa especialista, a doutora Marta, o senhor como representante da BR Malls, Shopping Campo Grande. Doutora, deixa eu aproveitar, né? O que em todas as suas viagens, participações, o que você tem visto de mais inovador, né, que alguns empreendedores ou que as empresas vêm fazendo para conseguir, né, aumentar suas vendas, aumentar a experiência, a aproximação com o consumidor nessa mudança, nessa velocidade de mudança que a gente está tendo aí dos consumidores? Ótima pergunta. Eu tive... já está funcionando. Eu tive recentemente numa imersão, numa missão no Vale Silício, 1 ano e meio atrás, e agora, recentemente, em Israel. E uma das coisas para ver como que as empresas estão atuando, as startups estão atuando, né? E o que a gente percebe? Que quem está conseguindo extrair valor de dados para ter inteligência, que é isso que a gente está falando aqui, né? Que é até perigoso, que você pode manipular e não só utilizar para o bem, mas as empresas, os governos, as regiões do mundo onde você está subindo um pouquinho, enxergando onde estão os fluxos de dados e como extrair valor deles, é onde você está tendo resultado. Vou dar um exemplo para você. Tem uma startup de inteligência artificial em Israel, chamada Albert, por causa do Albert Einstein. E o que ela faz? Só especificamente funciona com bids de marketing digital, para otimizar as ações de marketing digital. Então, ela seleciona se vai colocar dinheiro no Facebook, ou em busca, ou em qualquer outra mídia social, para ter melhor resultado. Para você ter ideia, em pouquíssimo tempo, grandes corporações aumentam a eficiência no processo de impactação com marketing digital, utilizando essa solução, que o ser humano não consegue fazer, porque você não consegue articular. Agora, o mais interessante, nesse caso, todas as empresas que adotaram essa solução, elas aumentaram as equipes de marketing em vez de diminuir, porque as pessoas se reestruturam e repensam. Então, o que a gente tem visto? Lugares onde a educação é muito alta e você abraça a tecnologia, você dá um salto de inovação. O problema é lugares que a gente tem educação baixa, então aí a gente fala de Estados Unidos e Brasil, porque você pegar a Alemanha, tem até uma pesquisa recente que foi tuitada pelo Fórum Econômico Mundial, que a Alemanha tem muito mais robôs do que os Estados Unidos e lá os empregos aumentaram. O problema é que Brasil e Estados Unidos a gente tem uma boa parte da população que não tem educação suficiente e para essa população você acaba ficando não tendo tempo hábil para rapidamente conseguir se reestruturar para utilizar a tecnologia. Então, o que eu tenho visto? Quem está abraçando a inteligência artificial, hoje já tem muito sistema que faz coisas assim muito melhores do que o ser humano e faz o que é melhor nisso, mas ainda precisa da nossa cognição para articular. Então, quem está fazendo isso tem conseguido assim muito resultado bacana mesmo, de você fazer visão computacional e conseguir contar, o computador consegue contar não só quantas árvores que tem uma plantação, mas quantos frutos e quantas folhas. E a gente não consegue fazer isso de uma maneira geral, né? Então, resumindo, o que eu tenho visto? Que quem tem abraçado a tecnologia tem tido inovações fantásticas, quem não tem abraçado está correndo atrás. Então, e educação, né? Então, você tem que ter educação para isso. Até eu brinco, às vezes, falo, por que tem o Vale do Silício e a gente tem o Vale do Anhangabaú, em São Paulo, né? Então, porque se você tem educação, e tem vários vales do silício no Brasil. A gente tem, tanto que no exterior eles reconhecem várias áreas daqui que são bastante inovadoras, mas tem outras que, se a gente não aumentar a educação, não adianta ter toda a tecnologia do mundo, porque você não sabe o que fazer com ela, né? Então, bastante importante. Posso só complementar a pergunta? Acho que todo mundo se pergunta, né? E como a gente faz para investir sem ter a certeza do retorno, né? Porque hoje a tecnologia virtual, acho que ainda é muito caro para o nosso negócio sem ter o retorno. Nos outros países você já vê um preço baixando, como outras tecnologias que o custo vem baixando? Aqui também está baixando. Ó. Hoje você consegue, não sei quantos que estão assistindo a gente, dá para você. Eu faço isso, a disciplina que eu dou na PUC é inteligência artificial para doutorado, né? E a gente faz um exercício que é criar um chatbot usando ferramenta gratuita e treinar o chatbot. Você consegue fazer isso. O problema, de novo, você precisa ter educação para isso. Agora, a sua pergunta é ótima, porque
é muito mais uma limitação de a gente ter educação para fazer isso do que a gente não ter as plataformas. Os valores estão caindo de tecnologia de maneira geral, tem ficado disponível. Agora, tem uma questão que é quando você vê uma diferença entre nós, porque o Brasil tem muitas ações inovadoras isoladas, a gente tem muita criatividade, mas a gente precisa de um sistema operacional que ligue, que é um pouco do que vocês estão fazendo aqui, né? Vocês estão fazendo isso numa região, que ligue todos os players para que isso aconteça de maneira sistêmica, né? E não fique só num ponto e no outro. Então, eu acredito que aqui, a gente melhorando a educação e a gente conhecendo essas tecnologias, e quando eu falo melhorando a educação, não estou falando só de pessoas com baixo grau de educação. Muita gente com alto grau não sabe o que é inteligência artificial. É isso que a gente está falando do exterminador do futuro. E a gente não está falando desse grau, a gente está falando de outros graus específicos. E quando você tem esse entendimento, você consegue ter um mapeamento do que você pode fazer, né? Então, eu acho que a gente já está numa situação de poder não só... E tem muita empresa brasileira que é inovadora que acaba indo para fora. E a gente está perdendo talentos também, né? Então, isso também é um problema grave. Obrigado. Ok. Obrigado. Zigomar, alguma pergunta para a nossa especialista? Ok. Em primeiro lugar, agradecer a belíssima palestra, Obrigada. em nome da Federação, do Senai. Espero que todos tenham tido um bom aproveitamento. E eu tenho uma pergunta, quase que uma preocupação. Essa tecnologia, ela traz muito isolamento para as pessoas. Isso não traz um risco para a humanidade, tipo depressão? E outra pergunta, como que nós, empresas, empresários, podemos acompanhar essa tecnologia se no futuro ela vai, a cada dia vai dobrar? Ótima pergunta. Como que a gente consegue acompanhar isso? Então, a primeira, com relação a isolamento, né? A depressão está acontecendo muito mais porque a gente está hiperconectado do que porque a gente está isolado. Tem uma pesquisa recente que fala que pessoas que têm mais de 7 redes sociais aumenta consideravelmente o risco de depressão. Eu estou em 10, então é complicado. Qualquer um aqui tem pelo menos 3 grupos no WhatsApp, né? Um de trabalho, um de amigo, um de família. Então, se você considerar isso, mais o Facebook, mais não sei o quê, a gente está vivendo um momento paradoxal, porque mesmo quando você está isolado, você está conectado o tempo todo. Por isso que eu falei que tem muito neurocientista e muito estudioso nessa área de humanidades, pensando se nosso futuro não seria menos social, porque a gente consegue realmente hoje ter bom resultado com as tecnologias digitais. A outra questão é, ao longo da história da humanidade, aquilo que passa informação de uma geração para outra é o DNA. A gente é programado, a gente tem um programa nosso que é o DNA. E no DNA vão sendo transmitidas as informações que a gente precisa. Hoje, por causa das tecnologias digitais, a gente está num grau de crescimento de Big Data, de plataformas, etc., que eventualmente a gente não precise mais do DNA só, a gente pode transmitir por outras maneiras e colaborar coletivamente. Então, é um momento muito crítico que a gente tem poucas respostas, muitas perguntas, o que a gente sabe na realidade está acontecendo uma grande mudança. Isso não pode ser negado. Tem muita gente que está negando isso, não pode ser negado. Se a gente vai para um lado ou para o outro, futurismo não acerta sempre, mas é importante ter cenários, porque se você não tiver esses cenários baseados em dados, tendência de futuro, ou o que as pessoas podem fazer, as várias possibilidades de caminho, a gente não se prepara para ele. Tanto que uma das coisas, a minha maior atuação é em business, né? A gente está passando de uma era que é do planejamento para o preparo. Eu tenho que estar preparado para o que der e vier. E a gente não tem nenhuma escola de negócios no mundo que ensina negócios do futuro. Todas as escolas boas de negócio, elas ensinam negócios do passado, para você fazer gestão do que já existe, né? Então, essa questão que você está falando, desse isolamento, eu sinceramente não sei. As crianças, para o meu livro de 2013, o de educação, eu me baseei em estudos de neurocientistas com o cérebro dos jovens. Os jovens, eles têm menos habilidade no interpessoal, que nem a gente está aqui, mas eles têm habilidades fantásticas na mediação tecnológica, que a gente não tem. Isso é bom ou é ruim? Então, o que eu aprendi é ser humilde. Eu não sei. Pode ser que o futuro da nossa evolução sejam coisas que a gente não faz, mas a gente não deveria ser reacionário. Um exemplo que eu dou disso é, quando você tem os homens da caverna, o pessoal que não tinha o fogo ainda, você tinha que ter mandíbula grande para rasgar a carne. Quando a gente começou a usar o fogo, você não precisa mais dessa mandíbula. Você não precisa ficar chorando porque você não tem mais a mandíbula. A gente não precisou mais dela durante todo o restante da evolução. Então, essas questões o que a solução. Esteja preparado, abrace o novo e tente usar a tecnologia no que ela é boa e ser humano naquilo que a tecnologia não consegue ser, para não ser substituído.
A segunda pergunta, eu esqueci. Qual que era a segunda? Como as empresas vão acompanhar essa evolução tão rápida da Ótimo, da ótima tecnologia? pergunta. Não tem maneira de acompanhar se não usar, né? Aliás, uma das coisas que eu queria responder para você, está ligado nas duas perguntas, depois passou, você falou como é que eu vou ter retorno sobre o investimento, né? E mesmo como é que eu acompanho. Hoje, a gente está com um risco maior do que o retorno de investimento, que é o custo de ignorar. Então, às vezes, eu não vou ter retorno de investimento em 1 mês, em 2 meses, em 1 ano, em 10 anos, talvez. Só que se eu ignorar, eu posso quebrar. Então, o nosso modelo mental hoje para entender o digital eu tenho que prestar atenção em ROI, ROI é pendência, está aqui, mas eu tenho que prestar atenção em COI, COI é tendência. Eu tenho que ter um olho lá e um olho aqui, equilibrando os dois, porque eu também não posso ficar pensando só no que vai acontecer amanhã e não resolver os problemas de hoje, a gente tem que continuar existindo. No caso dos empresários da indústria e de qualquer outra área, o único caminho que eu vejo na área de complexidade, e que na realidade o que está acontecendo com a gente é um aumento de complexidade por causa da tecnologia, é abraçar a tecnologia, fazer uma coisa por vez. Porque o que acontece? Você às vezes faz aquele planejamento, que é o que a gente herda, né, do modo que a gente aprendeu. Eu sou engenheira, eu aprendi a fazer planejamento e processos, né? O que acontece? Você herda isso e você quer que está com o planejamento pronto para começar a agir. Isso já não funciona há muito tempo na indústria de software, por isso que a gente tem as metodologias ágeis. Essas metodologias começaram a ser emprestadas para negócios e para marketing. E nesse processo você tem, por isso que eu falei que é importante as grandes tendências, né? Você tem um plano vago, mas no dia a dia você revisita ele de maneira muito rápida para chegar lá. Como é que é essa revisitar? Você tem várias coisas para você fazer na empresa. Faz uma por vez e vai fazendo aquela. A partir da hora que aquela deu certo, você vai fazendo a próxima e vai ampliando e vai ampliando. Então, vou dar um exemplo. Recentemente, eu relancei meu site, minhas mídias sociais, fiz um redesign em um monte de plataforma. E o pessoal que trabalha comigo queria estar com tudo certinho, prontinho, bonitinho para lançar. Eu falei assim, não, fofos, coloca no ar e a gente vai acertando conforme o negócio está. A partir do que é aquela coisa do mínimo produto viável, a partir da hora que você tem um mínimo que está suficientemente, você vai. Por isso que importar a mentalidade das startups é uma coisa que grandes bancos têm feito, trazido para perto, né? Grandes indústrias têm feito. Traz esse povo, você cria um ecossistema de inovação, com pequenas coisas que você pode fazer. Algumas delas vão virar coisas uau, outras não vão dar certo, não importa, né? Então, é abraçar o risco, fazer dentro de uma parte do seu budget, querer uma outra coisa, que a gente fala nas consultorias, né? Que eu falo especificamente nas consultorias. As empresas, elas alinham no planejamento delas para os próximos anos, e agora a gente está nessa época de alinhamento de planejamento, o budget é alinhado de acordo com as estruturas existentes, e não com as oportunidades existentes. Então, uma nova maneira de você pensar em como que você estrutura o budget tem que ser feita. E não é feito. Se você for olhar a cada vez que é feito um processo de budget, aonde que eu vou pôr nos departamentos que já existem, nos produtos que já existem, ou um departamentozinho X de inovação. E a gente deveria pensar, o que está acontecendo que eu preciso redirecionar, talvez a oportunidade maior esteja aqui, e eu tenho que matar meu produto. Aliás, isso é uma coisa também para a indústria de maneira geral e para todas as empresas. O Facebook, o Google e várias outras empresas que são bem inovadoras e estão nesse ritmo, né? Elas falam que sejamos nós a matar o nosso próprio produto. Porque se for eu que matei o meu, tornei ele obsoleto, eu estou direcionando o mercado para o novo caminho. Se eu fico defendendo o meu produto com unhas e dentes até o fim da vida e alguém fez a disrupção, eu vou ter que correr atrás. Eu nunca vou ser o cara que cria, né? Eu sempre sou o disruptado, o cara que... Então, abraçando, fazendo... assim, pouco a pouco, para ver o próximo passo da escada. O Alan Turing, que é um cara que eu adorava, né, um injustiçado na computação, a gente deve muito a ele. Tem uma frase dele que eu amo, e ele é o cara que assim, começa a figure out, né, entender a parte de inteligência artificial, e ele falava isso nos anos 50. A gente não consegue enxergar muito na frente o futuro, mas a gente consegue enxergar muito do que a gente tem que fazer agora, para dar o próximo passo para o futuro. Essa é o meu mantra de todo dia. Eu não consigo saber muito o que vai acontecer daqui a 20 anos, mas eu sei tanta coisa que a gente tem que fazer agora, regaça a manga e vai fazendo. Aí o caminho vai se delineando. Ok, obrigado. Okay. Imagina. Doutora Marta, perguntas da internet. Nós temos aqui 2 perguntas. Uma que vem do Facebook, que é muito próxima de uma que vem de Dourados. Vou mencionar essa de Dourados. Da Ana Paula Barros. Dourados é uma cidade aqui do interior, próxima. Muito legal. Ela pergunta, como utilizar as forças dos micro-influenciadores digitais nas indústrias?
Como identificá-los, já que a rede é muito ampla? Ótimo. Bom, primeiro, a gente tem que ver quais as áreas de influência que interessam. Aliás, essa pergunta é excelente, porque muitas vezes as pessoas pensam que a pessoa tem muito seguidor ou porque ela tem muito engajamento com os públicos delas, elas são suficientemente boas para ser microinfluenciador para você. E não, o estudo tem que ser, primeiro, quem que são essas pessoas que falam daquilo que interessa para você e para o seu produto específico da indústria, né? Como articulá-los. Então, você pode fazer nas mídias sociais, verificando engajamento do que eles falam, quem é o público que interage com eles, e montar um leque. Já existe, inclusive, agências que são especializadas nisso, que elas fazem esse menu, esse cardápio, esse hub, de acordo com a área específica que você quer, porque você impacta, inclusive, no YouTube, tem gente que é mais forte no Instagram, tem gente que é mais forte no Facebook, e você esparrama esses influenciadores para quê? Para levar a mensagem da sua empresa na voz deles. Agora, os cuidados tem que ter. Nem todo mundo é igual, a gente está falando de pessoas. E tem pessoas que são mais propensas a gerar crise do que outras pessoas. Então, um estudo prévio também de qual é o background dessas pessoas, que tipo de assunto que eles já tiveram polêmico no passado ou não. Nenhuma indústria vai querer se relacionar ou colocar a sua marca junto com isso. Então, tem que ser sério, tem que ver quais os assuntos que interessam para você articular, quem é seu público. Não adianta você ter, até eu brinco com isso, que às vezes eu sou convidada para entrevista em alguns canais grandes, abertos, e eu falo, mas não é o meu público é executivo de negócios, ou as pessoas que estudam marketing. Então, também não adianta você gastar energia só para ter, a menos que você queira brand awareness, você é um produto realmente de massa, quem é o seu público, quem que você quer influenciar, que tipo de valor você quer agregar com o microinfluenciador e que leque de influência que você precisa fazer para atingir. Então, o que eu aconselho, para quem é muito pequenininho, dá uma lida, tem bastante material sobre isso, faz a lição de casa, estuda, e você pode fazer o approach para esses influenciadores um a um. Para quem já é maior, eu acho que vale a pena acessar uma agência que já faz isso, porque ela vai montar esse menu para ver quem que é adequado para você ou não, porque é complexo, né? A gente está falando, não é de um ou outro. E o resultado com o microinfluenciador é muito melhor do que o resultado com grandes influenciadores que normalmente são genéricos e gerais e não geram uma ação de compra ou de experimentação realmente, ou de confiança tão grande quanto uma rede pequena, né? Ok. Gostaria de verificar aqui se é nosso público presente, nossos convidados, alguém gostaria de fazer uma pergunta. Temos lá... Tem uma pessoa. Isto. Eu vou pedir para que se identifique para que a gente possa registrar a sua pergunta, por favor. Bom dia, eu sou o Paulo, sou diretor da Natubon, uma indústria aqui de Campo Grande que trabalha na área de alimentação saudável. E eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Quando a gente chega aqui, você falou de comportamento colaborativo, você falou agora das redes, mas digamos que a minha realidade hoje talvez não seja a de uma grande indústria, São Paulo, tal. Do que você está trazendo, eu volto para a indústria hoje e o que você acha que é indispensável? Por onde eu começo? Qual é o passo que está no meu alcance? Bom, a primeira coisa, eu acho que você tem que fazer a análise interna de como você está, tecnologicamente, quem é seu público. Toda vez que a gente começa um projeto, a primeira coisa que a gente faz é análise estratégica do que a gente tem, como é que está o ambiente em volta. Eu não sei se você tem isso, mas quando a gente fala de pitch para o pessoal que está fazendo startup, ou qualquer um que está aqui, eu não sei, até um desafio que eu faço, não precisa vir fazer aqui na frente, né, mas faça mentalmente. Quem aqui consegue me falar em 1 minuto quem é seu público, o que influencia ele, o que você quer com ele, o que você tem de diferencial, por que eu deveria comprar de você, e em 3 características suas. Poucas empresas, quando a gente começa a fazer o trabalho de consultoria, sabem disso. A segunda coisa do pessoal que você tem trabalhando com você. Quem que conhece a tecnologia atual, você está experimentando as tecnologias atuais, você não precisa... Se você é menor, você não precisa ter uma super agência, que nem eu falei, você pode fazer, mas você precisa se habilitar. Você precisa saber internamente o que a gente precisa para estar alinhado com esse processo. Tem que ter 3, ou pode ser a mesma pessoa, mas ou 3 áreas da empresa, uma que olhe especificamente para dentro. O que eu tenho, como é que eu estou, como é que estão os meus processos, como é que eu estou reestruturando os processos. A outra, ela olha para fora, especificamente na sua indústria. Lá para fora, de todas as
áreas de inovação que estão acontecendo, mesmo que não seja da sua indústria. Se você for pensar, por exemplo, no caso do Waze, ele foi lançado como software e ele concorre com hardware, né? Quebrou a indústria de hardware. Então, essas outras tendências que estão afetando o comportamento do seu público, elas podem afetar o seu negócio também. Então, com isso, você se educando, você vai começar... isso é metodologia, tá? A gente faz isso no início de qualquer projeto para ver o que você precisa melhorar interno, em termos de educação, em tecnologia, de maneira geral, e para você conseguir acompanhar o que está acontecendo fora. A outra coisa para que isso seja acelerado, você tem que revisitar duas coisas muito rapidamente. Uma é processo o tempo todo, porque processo, quando muda as pessoas e muda a tecnologia, a gente tem que refazer, e o que eu vejo muito, principalmente em empresas menores, é aquilo que foi estabelecido há 20 anos atrás, você continua fazendo igual, a mesma coisa. Na casa da gente, a gente faz isso, ok? Você continua fazendo a mesma coisa quando você não deveria fazer. Então, revisitar os processos. E a outra coisa é, você com certeza consegue conversar com 20, 30 pessoas que é cliente seu. Se você fizer isso, você vai ter um mapeamento de onde eles estão, que plataformas que eles usam, o que eles querem, o que mudou o comportamento. Uma das coisas que a gente tem falado é, se você pegar, por exemplo, táxi. Táxi é um negócio pequeno, certo? Você muitas vezes é autônomo, etc. E você foi impactado pela indústria de tecnologia por meio de startups como Uber ou N outras, né? Começa 99 Táxi, etc. Quando você fala disso, qual é o grande problema dos pequenos, inclusive? É achar que você tem uma concorrência gigante que vem desses caras que são multinacionais ou aplicativos gigantes. Na realidade, esses aplicativos mudaram o comportamento do seu público. E você, quando você não presta atenção nessa mudança de comportamento, você está atendendo expectativas diferentes do que ele tem. Então, você trabalha com produtos naturais, não é? Com sustentabilidade. Isso é uma das áreas que hoje é tendência. Quem mais está tratando disso, está fazendo isso, que pode ameaçar o seu negócio? Que outras coisas de tecnologia podem ser usadas para melhorar a produtividade do seu negócio? E aí vai desde coisas bem específicas e simples, como o chatbot, que eu falei, que dá para fazer de maneira gratuita e depois usar pagando centavos por cada interação, ou realmente repensar no seu processo de produção, máquinas inteligentes, mas isso requer constantemente, a gente tem que estar estudando. Uma das coisas que eu mostro no livro, a gente está mudando o formato do mercado para ampulheta em vez de pirâmide. Quem está em cima tem que estar o tempo todo antenado no que está acontecendo, senão você cai. E aí você não consegue depois subir. O tempo todo estudando e o tempo todo prestando atenção no público fora. Não tem mais zona de conforto, ok? Não tem mais área que você possa ficar, mesmo sendo pequeno. Então, poderíamos dizer, aproveitando a pergunta, doutora Marta, que ao se observar essa questão da tendência do público consumidor, que tivemos aqui a pergunta da Natubom, e temos também um segmento industrial que sempre teve que obrigatoriamente estar antenado, que é a indústria da moda, da confecção. Isso. Ou seja, que trabalha por estação. Antever o que virá, se planejar de forma quase que imediata para lançar os seus produtos. Então, poderíamos traçar esse paralelo? E quais os outros segmentos poderiam se espelhar nesse segmento da moda para conseguir atuar? Eu acredito que todo mundo pode se espelhar, tanto na moda quanto nas startups, porque as startups, então até a gente tem vários processos de inovação, design thinking é um deles, a gente tem outras metodologias mais ligadas para a engenharia tradicional, mas as startups, elas usam processos lean e design thinking bastante, e elas são estruturadas para ter essa velocidade. Então, quando você é menor, até é mais fácil de você conseguir acompanhar essa velocidade, mas para as indústrias grandes que estão ouvindo a gente aqui, o grande desafio é você conseguir adotar essa mentalidade, essa velocidade, quando você tem processos que são demorados e você tem diferentes, por exemplo, filiais em outras regiões. Como que você faz para acelerar isso? Então, hoje a tecnologia ajuda isso, até a indústria 4.0 é totalmente focada em você usar, por exemplo, a GE, eu lembro que há uns anos atrás, nos Estados Unidos, isso já faz uns 4 anos, hein? A GE já usava impressão 3D para acelerar os processos de substituição de peças nas fábricas e não ter que fazer transporte e gerar rastros de carbono. Isso melhora o processo de maneira geral. Então, a indústria, de maneira geral, tem que pensar como que eu acelero os meus processos, o ciclo de decisão, isso é revisitar constantemente, e que tecnologias que eu posso usar para fazer isso. As metodologias Lean
ágeis, que são usadas pelas startups, elas são uma inspiração, até mais do que a indústria da moda, porque a indústria da moda, ela tem um ciclo que é bem dela, de tendência. As tendências com a gente não são tantos de mudança do comportamento do consumidor tão rapidamente quanto da moda, mas das tecnologias que estão disponíveis para a gente poder atuar. Então, eu acho que a inspiração é no modelo de startup e nas metodologias ágeis. Ok, obrigado. Temos uma pergunta pela internet que é do nosso colega Cláudio Alves, que é diretor corporativo da FIEMES, e ele pergunta: como resolver a falta de políticas públicas que estimulem inovação no quesito trabalho em grupo? O Brasil é mal posicionado? Como podemos encarar isso? É triste. Eu não sei responder essa pergunta. Eu queria saber, que essa é a minha grande aflição, na realidade, né? Porque até falei para vocês que, comparando o mercado de startups de inovação de Israel, que hoje é o segundo Vale do Silício, eles têm políticas públicas fortíssimas na área de inovação. Eles fazem o link, por exemplo, qualquer startup lá pode pedir $500 mil para começar o negócio, e não precisa, se der errado, deu, paciência. Se der certo, você paga depois com vários anos de amortização. Além disso, essa articulação do mercado é essencial para que você consiga colocar todo mundo junto e não ficar reinventando a roda. Então, você cria um ambiente que favorece a comunidade, a colaboração e vai para cima, né? Sinceramente, eu não sei, porque os apelos que a gente tem feito, eu como pesquisadora, como professora, como escritora, o tempo todo eu falo dessas duas coisas. Primeiro, a educação, que é essencial para que você consiga fazer isso, mas não adianta só a educação se a gente não tiver estrutura para fazer essa articulação, esse sistema operacional que transforme o país todo em inovador. A gente precisa disso, que é a inovação sistêmica. Então, o que acontece quando você não tem essa parte do governo e das políticas públicas, que tinha que ter, o Brasil tinha que parar para falar disso, como que eu aumento o grau de educação rapidíssimo em 10 anos, geral, e como que eu estabeleço políticas públicas para isso, acima de tudo. Porque se a gente não tiver isso, o que acontece? Os inovadores que estão aqui no Brasil e que conseguem um resultado bacana, se você não tem um sistema que absorva e onde ele possa interagir, o que ele faz? Ele vai embora. Ele vai embora. E a gente não pode se dar o luxo de deixar as mentes brilhantes que estão aqui embora. Essa questão das mentes brilhantes é tão importante que, em Israel, uma das coisas que eles estavam comentando com a gente tem uma concorrência muito grande das startups mundiais de tecnologia lutando por talentos no mundo. Então, os grandes talentos de Israel acabam sendo absorvidos por Facebook e Google, que pagam salários, tem aquela cultura de você tem comida, você tem isso, você tem aquilo, você tem vários benefícios para essa ambientação. E aí, para concorrer, eles estão indo buscar talento na Ucrânia. Então, a questão do talento é muito forte. A gente tem talentos aqui, eu vejo casos de inovação no Brasil todo, fantásticos, só que se você não junta isso com as políticas, esse pessoal acaba sendo absorvido e incorporado por empresas grandes. E não, até quando a gente pensa na macroeconomia e microeconomia, eu lembro, o Uber não é economia colaborativa, é economia de acesso, tem uma confusão gigante com esses termos, né? Mas, ok. Quando eu falava do Uber, e o pessoal achava que era tudo muito lindo, né? Só utilizar o Uber, eu falava, gente, cria o nosso Uber aqui, porque se você não pensa na economia local, cada vez que alguém utiliza aqui e vai dinheiro para fora, a gente não está pensando, tudo bem, você tem o benefício para cada usuário que ele vai pensar em si naquele momento. Mas quando a gente articula isso, aí tem que ter alguém no país pensando nisso, você precisa ter retorno que fique no próprio país para realimentar a economia no próprio país, né? Então, o micro, ele afeta nesse macro e, assim, é urgente. Então, fica o apelo aqui, eu não sei responder como a gente faz para as políticas públicas acontecerem, mas acho que esse trabalho de pressão talvez favoreça, né, para isso acontecer. É o meu sonho. Ok, doutora Marta, obrigado. Bom, nós estamos com o nosso tempo já findando, mas eu queria dar a oportunidade, se tiver alguém aqui do nosso público presente, para fazer perguntas. Temos mais alguém inscrito? Não? Ok? Tá certo, doutora Marta, a senhora foi muito esclarecedora. Tá certo. Bom, para registrar e também ao mesmo tempo agradecer a quem participou online conosco, nós temos aí uma audiência de 783 pessoas conectadas e com alcance de quase 2.485 pessoas, para ser mais exato, né?
já é o nosso maior público de todos os encontros, viu, doutora Marta? Eu acho que é um assunto que tem um apelo bastante interessante, principalmente na classe empresarial. Então, mais uma vez aqui, agradecer a quem nos acompanhou e também quem teve a disponibilidade, a oportunidade de acompanhar aqui presencialmente o nosso encontro, apesar dos nossos contratempos aí com São Pedro, mas eu acho que tudo se resolveu, né? Queria passar a palavra para o nosso anfitrião para fazer suas considerações, Rodrigo, a respeito desse encontro. Ô, Gilésio, primeiro, obrigado pela oportunidade e continue contando aí com o Shopping Campo Grande como parceiro, né, para todos os eventos, os próximos eventos, ou para algum desenvolvimento local. Conte conosco aí como parceiro para continuar desenvolvendo a competitividade e produtividade no Estado. E a doutora Marta Gabriel, obrigado por abrir a nossa mente aí, fazer a gente pensar um pouco diferente, porque com certeza se a gente não se reinventar, a gente vai ficar ultrapassado e não consegue acompanhar o mercado. Obrigada. Obrigado. Tá certo. E, doutora Marta, suas considerações a respeito do dia de hoje? Foi um prazer, né? E até aquilo que a gente falou da complexidade, a gente vocês resolveram um problema complexo por meio da colaboração e deu tudo certo, a gente conseguiu falar com todo mundo. Então, foi um prazer muito grande e eu espero que a gente continue, né? Então, são diálogos de inovação, que aqui seja só o começo, esses encontros todos, para que a gente continue esses diálogos e o Brasil vá para o caminho que a gente deseja que ele vá. Tá certo, obrigado. E lembrando, aproveitando a oportunidade da fala da doutora Marta, que nós temos diversas perguntas, diversas interações, e todas elas serão respondidas. Claro, nós temos aqui um tempo limitado para o nosso encontro, mas o projeto é muito maior, então todas elas serão respondidas, e essas contribuições vão compor o nosso painel do desenvolvimento industrial. E passo agora a palavra para o encerramento para o nosso mentor do encontro, Zigomar, falando em nome da Federação das Indústrias. Em nome do presidente Sérgio, em nome da FIEMES, do Senai, agradecer a presença de todos os participantes, inclusive na internet, agradecer pela belíssima palestra da doutora Marta, agradecer a parceria Shopping Campo Grande, e que todos tenham, acho que todos puderam acumular algum conhecimento disso e se antenar ao futuro, porque a gente tem que ficar antenado. Cada dia é um dia diferente e nós temos que estar sempre à frente, senão nossos negócios não prosperam. E muito obrigado a todos. Tenham um bom dia. Tá certo. Obrigado a todos.